A ênfase desse texto é o versículo 3 de Efésios 4:3. Eu estou fazendo um improviso aqui, uma mudança meio que do script. Pois é, esse versículo 3 aqui. Vamos ler juntos? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A ideia do apóstolo Paulo, que se inicia no capítulo 4, versículo 1, aquele que nós lemos agora de pouco, que está projetado aqui também. A ideia de Paulo é a seguinte: que nós somos um povo que é uma família que tem a unidade do Espírito. Nós somos um povo, nós somos uma família que temos a unidade do Espírito. Será que a gente repete isso para gravar bem na nossa cabeça? Somos um povo, uma família que temos a unidade do Espírito. Fala você, por favor. Tá. Beleza. Isso é muito importante. Sabe por quê? Mesmo que a gente não tenha uma denominação única, aliás, a gente tem um bando por aí, não é? É batista, presbiteriano, metodista, luterano, anglicano, não é isso? É? Aí vem, você sabe. Mas espera um pouco. A Bíblia diz que nós temos o quê? A unidade do quê? Do Espírito. Quando a Bíblia está dizendo isso, ela está dizendo que toda aquela pessoa que reconheceu Jesus na vida, que se arrependeu, que creu em Jesus, que teve seus pecados perdoados, que já foi lavada pelo sangue do Cordeiro, toda pessoa que já experimentou isso, tem a unidade do Espírito, faz parte da mesma família, da grande família, da maior família. Você que está aqui me ouvindo hoje, se até hoje você sabia que participava da sua família consanguínea, hoje à noite eu quero te dizer o seguinte: que tem outra família que você faz parte. É a família da fé. Você tem unidade de espírito, você é um só conosco, independente da sua denominação religiosa, independente de qual nome seja a sua igreja. Nesse sentido, a gente não precisa ficar preocupado, era tão bom que tivesse uma igreja só, um nome só. Vai ser difícil isso, até porque esse monte de igreja que tem aí, na maioria das vezes, ou para não dizer assim, todas as vezes, surgiram por causa da vaidade humana, por causa do pecado humano, divisões, novas denominações. Fique pensando seriamente nisso e tenha uma visão muito crítica. É tudo por causa do orgulho, da vaidade humana. E aquilo que é orgulho e vaidade humana, e surgem trocentas mil igrejas, Deus dá um jeito, e aquilo que surge por causa de uma vaidade, de um pecado, de um orgulho, Deus transforma em bênçãos, e através dessa denominação, muita gente crê em Jesus. É assim que Deus faz. Onde habita o pecado, Deus faz mais uma vez superabundar o quê? A graça. Às vezes igrejas que surgem
com as piores motivações, Deus transforma aquilo lá e faz um luzeiro para muita gente enxergar e se achegar à verdade. Não duvide disso. Deus é Deus. Ele pega as coisas tortas e endireita e faz tudo para a sua glória. Eu não tenho dúvida disso. Mas o assunto não é esse. O assunto é esse que está aqui. Já vi alguém dizer assim: nós somos igreja, precisamos ter união, viver unidos. Abrace o seu irmão. Aí o pregador às vezes diz assim: você não abraçou. Eu vi gente que não abraçou. Nem quando a gente deixa de abraçar, a gente pode quebrar o vínculo da unidade. Porque a unidade é de quem? É do Espírito. Está certo isso? Hein? Nada quebra essa unidade. Mas, no entanto, esta unidade pode ser preservada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje, pela manhã, eu vou falar sobre o versículo 1 e 2. Domingo que vem, hoje à noite, domingo que vem pela manhã, eu vou falar sobre o versículo 3, 4, 5 e alguma coisa mais. Hoje, a ideia nesta noite é da gente trabalhar um pouco sobre essa exortação de Paulo. Qual que é a exortação de Paulo? Rogo-vos. Na semana que vem, no domingo pela manhã que eu vou estar pregando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre, não a exortação, não mais a ideia do caráter e da conduta da unidade, de preservarmos esta unidade, mas a gente vai falar sobre a descrição desta unidade, como que é esta unidade. Então a semana que vem, domingo de manhã, se você quiser continuar ouvindo, vem às 9 horas da manhã e você vai continuar ouvindo aquilo que a gente começou a falar hoje. Mas especificamente hoje à noite, eu quero justamente trazer esta ideia de que o meu caráter e a minha conduta são instrumentos da minha união com esta família aqui, com o povo de Deus. E aí, duas questões eu quero levantar e tentar responder nesta noite. A primeira delas é: o que Deus pretende para nós, como a grande família, como a família maior? Eu estou aqui, pastor, nesta igreja, o que Deus pretende para mim, no meio desta família? E a segunda questão é: como Deus espera que viva em relação aos outros? Só que não pensa só outros da fé, da igreja, da família. Eu acho que essa ideia de Paulo, de que o caráter e a conduta são instrumentos da nossa união, ela também extrapola os ambientes da família da fé, e ela serve para a vida no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua família de sangue. Pense comigo, seu caráter e sua conduta são instrumentos da união sua com as pessoas que te cercam. É isso que eu quero que você saia daqui. Se você não assimilou nada, eu quero que você saia com esta verdade. Puxa vida, o meu caráter e a minha conduta são instrumentos para que eu viva bem com as pessoas que estão à minha volta. É essa a ideia do apóstolo Paulo, uma ideia rica para mim e para você. Por favor, o próximo slide aí. Já está lá. Esse é o primeiro aspecto aí, de que o meu caráter e a minha conduta são instrumentos da união, da minha união com as pessoas que me cercam, com os da família da fé, com os da família de sangue, com os meus amigos, com os meus conhecidos. Você vai ver que Paulo vai falar do caráter dele quando ele diz assim, ó: eu, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos. Aí ele diz assim: eu, o prisioneiro do Senhor. Aquilo que eu vou rogar a vocês é porque eu já vivi. Ele chama o caráter dele,
para dizer assim: o meu caráter é fiel. Eu estou aqui sofrendo, preso, numa prisão domiciliar em Roma. Foi por causa deste evangelho de Jesus que preguei para fundar igrejas, para criar igrejas, para que a igreja fosse una, para que realmente um povo fosse restaurado e uma nova família surgisse. Então, de certa maneira, Paulo está dizendo assim: o meu caráter, aquilo que eu sou, foi fundamental para que fosse preservado a unidade do Espírito. O caráter de Paulo era que o conduzia a exortar aqueles irmãos lá da cidade de Éfeso que preservassem a unidade do Espírito. Isso é muito importante. Ele tinha um caráter leal. É importante a gente dizer isto. O teu caráter, aquilo que você é importante e fundamental para que você mantenha as pessoas unidas a você. Muita gente pode se afastar de você por causa da tua falha de caráter, por causa da mentira, do orgulho, da presunção, das covardias. Isso traz desunião. Então peça muita misericórdia a Deus e diga assim: que o meu caráter sirva para unir as pessoas à minha pessoa, que o meu caráter dentro da igreja vincule as pessoas a mim umas às outras. É esta a ideia de Paulo. O segundo aspecto do texto que a gente está trabalhando, por favor, é que Paulo vai falar assim: que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo vai falar de um chamamento, de um Deus que chama. Deus me chamou no acampamento Palavra da Vida em 1984. Quantos anos já fazem, hein? Vai fazer 31 anos agora. Foi assim que Deus me chamou. Eu que só tinha uma família de sangue, passei a fazer parte de uma família maior. Deus me chamou. Deus me tirou das trevas de relacionamentos acabados, fragmentados. Deus me tirou de uma situação onde eu não conseguia me entender nem comigo mesmo, nem tampouco com os outros. Deus me chama de uma vida sem família maior e me põe agora junto com os remidos. A ideia de Paulo aqui é que os que são de Deus são chamados um só povo, e dizendo assim: preservem a unidade do Espírito. A ideia de Paulo é esta. Eu tenho que entender que eu estou nesta igreja aqui, ou em outra igreja aqui, talvez você esteja visitando, faça parte de uma outra igreja, que Deus te abençoe muito, mas a ideia de Paulo é o seguinte: que você está na igreja, está numa comunidade, porque você foi chamado por Deus, de uma vida sem Deus, e sem o povo remido, e Deus te planta no meio de uma igreja, Deus te coloca no meio de uma igreja, e o andar digno seu, é quando você preserva a unidade do Espírito. É essa a ideia de Paulo. Quando Deus me planta no meio de um povo que é remido, que é salvo, Ele quer que eu ande na dignidade do seu chamamento. E essa dignidade
é justamente que depende do meu caráter e da minha conduta para que eu esteja vivendo uma vida de união com os meus irmãos. É importante você colocar isto no seu coração. Onde quer que você esteja congregando, a igreja que você faça parte, você foi chamado por Deus, e andar digno no meio dessa família é andar preservando a unidade do Espírito. Qualquer coisa que vá além disso ou fique aquém é do maligno. Ponha isso na sua cabeça. Está claro isso? Como é que é o andar digno do crente dentro da igreja? É o quê? Como que é? Preservando o quê? A unidade do Espírito. É esse o raciocínio de Paulo. O terceiro, por favor, aí. Paulo vai dizer o seguinte agora, que a união depende da caridade da nossa conduta. Veja bem, ele vai dizer que a caridade da nossa conduta passa pelo viés da mansidão, ou melhor, humildade e mansidão, longanimidade e tolerância mútua e amor. Essa é a caridade da sua conduta. É interessante que esses dois pares que Paulo fala, eles se completam. Mas antes de falar desses dois pares, você sabe qual é a primeira essência da vida cristã? Alguém sabe qual que é? A primeira essência da vida cristã? Alguém sabe? Alguém quer se arriscar? Oi? É a humildade. A primeira essência do comportamento cristão é a humildade. Você sabe qual é a segunda essência do comportamento cristão? Alguém quer se arriscar? Não. A segunda essência do comportamento cristão? Oi? Não. A segunda essência é a humildade. Você sabia qual é a terceira essência do comportamento cristão? Pois é a humildade. Você acha que isso é coisa da minha cabeça? Você acha que eu ia falar uma besteira dessa se fosse coisa da minha cabeça? Isso é coisa do Sermão do Monte. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado o quê? Os humildes de espírito. A palavra humilde você pode colocar lá esmoléu, mendigo. O que é um esmoléu de espírito? O que é um mendigo de espírito? É aquele que olha para Deus e diz assim: não tenho nada para te dar. Olha para Deus e diz assim: Deus, estou desprovido de qualquer coisa boa que possa te agradar. Essa é a primeira essência do comportamento cristão, é a humildade. Quem age assim se torna como? Hein? Se torna como? Quem age assim, que sabe que em si não tem coisas boas para agradar a Deus, que em si tem suas fragilidades, suas limitações. Quem age assim se torna uma pessoa mansa. Quando o outro apronta, antes dele olhar para o aprontamento da outra pessoa, ela vai olhar para si e vai dizer assim: eu também apronto pra caramba, então eu não vou usar ferro e fogo com ela, porque eu sou tão aprontador quanto ela. É essa atitude do humilde de espírito. É aquele que olha para si e vê que é um esmoléu, que é um desprovido de coisas boas. Pelo contrário,
conhece suas mazelas, seus erros, suas limitações, seus equívocos, suas incoerências, enfim, é aquele que olha e não consegue levantar. Lembra da parábola que Jesus usou, do fariseu e do publicano, que o publicano não olhava nem para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim? É aquele publicano humilde de espírito. Humilde de espírito é Abraão. Lembra o que Abraão fez com seu sobrinho? Como era o nome do sobrinho de Abraão? Ló. Olhou as terras e disse assim: sobrinho, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É aquele que é desprovido, que entende que o outro tem possibilidade de escolhas, e eu posso me abnegar por conta do outro. E aí quem age assim é manso. Quem age assim é manso. Veja, mansidão não é ser bobucho ou bonachão. Mansidão é olhar para Deus, ver que eu não tenho nada para agradar a Deus. Quando o outro me fere, me ataca, me atinge, me violenta, me ofende, eu não vou revidar e nem reivindicar os meus direitos. É essa a ideia do manso. E aí Paulo usa um outro par de virtudes, que é justamente aquilo que a gente chama de longanimidade e tolerância mútua. Ser longânimo com o outro e ser tolerante com o outro. Isso para preservar o quê? Para preservar o quê? A unidade do Espírito dentro da igreja. Pastor, como que funciona esse negócio da longanimidade? É aguentar com paciência as pessoas provocantes. Essa é a ideia. Tolerância é justamente que ninguém consegue viver em paz sem tolerância. Por exemplo, você tem visto hoje o Estado de Israel, a intolerância religiosa e política também. Aí Paulo conclui dizendo que, por fim, o amor é uma espécie de coroa e a soma dessas virtudes. Quando se ama, se procura o bem-estar da sua comunidade. Está claro isso? A unidade da igreja, ela existe porque todos têm bebido do mesmo Espírito, creem em um só Deus, um só Pai. Semana que vem, domingo pela manhã, eu vou falar sobre isso. Essa descrição da unidade. Mas hoje, eu quero nesta noite dizer para você que o seu caráter e a sua conduta são instrumentos de união para preservar esse vínculo da unidade. Presta bem atenção. Não é o caráter e a conduta do outro, é o meu caráter e a minha conduta. Eu tenho que pensar nisto. Caráter daquilo que eu sou. Paulo diz assim: exorto, admoesto, rogo, eu, prisioneiro do Senhor, ou seja, o meu caráter, que tanto fiz para que a igreja seja o que ela fosse, esse caráter que me dá autoridade
a vocês que também foram chamados por Deus, mas que através da conduta de vocês, de uma vida de humildade, de mansidão, de longanimidade e do suportar uns aos outros e do amor, vocês podem viver como família. Eu quero concluir apenas fazendo algumas aplicações nesta noite. Deus quer transformar o seu caráter. Não sei como que é o seu caráter. Às vezes o seu caráter tem sido objeto de confusão, de desentendimento, tanto dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Deus quer transformar o seu caráter. Quer trabalhar, muitas vezes, o homem mentiroso, a mulher mentirosa, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a fim de que você seja uma pessoa acessível às outras e vice-versa. Deus quer trabalhar o nosso caráter. Deus quer que você diga assim: eu, prisioneiro do Senhor. Ou seja, o que eu sou, e a forma que vivi, eu promovo a unidade das igrejas por onde eu passo. É o que Paulo diz naquele contexto antes de dar a exortação. Então, não se desanime se tem alguma coisa no seu caráter que você lida, que atrapalha a tua união com os outros, que obstacula a tua relação com os outros. Deus pode fazer uma obra na sua vida. Vamos seguir a ideia de Paulo. A segunda aplicação na noite é que identifique o que seja um andar não digno. Paulo fala de um andar digno, que é o andar que preserva a unidade. Talvez o que haja em você que não tem preservado esta unidade no meio da igreja, ou quem sabe no meio da tua família consanguínea, repense isso. É a ideia de Paulo. E a terceira aplicação da noite é justamente esta: desenvolva a humildade. Quando alguém te fizer o mal, te ofender, te maltratar ou te distratar, pense um pouco. Você não é tão bom, não é tão melhor que essa pessoa. Você já fez isso com outras. Olha para dentro, veja aquilo que você é, né? Chega de ser tão intolerante com o erro do outro, tão implacável com o erro do outro. Gente assim é porque não olha para si. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente se percebe quem a gente é, e a gente percebe que não é lá essas coisas boas também, que já fez bastante coisas erradas e indevidas. E aí a gente desenvolve um espírito de mansidão. Quando o outro nos faz o mal, a gente não devolve com a mesma moeda. Não é dente por dente, olho por olho. Você entende que não precisa disso. Isso só desune, quebra os vínculos e as relações, sejam na igreja, seja na família. Pense um pouco na sua longanimidade com as fraquezas, na sua suportabilidade com o outro. Desenvolve essas virtudes na sua vida. Coroa tudo isso com amor. Essa semana eu estava falando disso para algumas pessoas muito próximas. Eu estava dizendo que o quanto que falta amor na gente. Não estou falando da gente, é em mim. O quanto que falta amor no lidar com as pessoas. O quanto que nos falta sensibilidade com os outros. O quanto que nos falta a empatia com os outros. E quando eu digo com os outros, não é aquela pessoa distante, não, é os outros dentro da casa, é o pai, a mãe, irmão, irmã, né? Puxa vida, a gente vive tão pouco, a passagem da gente é tão rápida, não é? Por que que irmãos vivem se brigando aí, se degladiando o tempo todo? Puxa, bastou, já cresceu, não é mais criança, já é adulto, começa a se arrumar. Não é verdade? Quero desafiar você nesta noite a entender que o teu caráter e que a tua conduta são imprescindíveis, são instrumentos a fim de que você viva bem com as pessoas que te cercam, aqui dentro da igreja e lá fora.